E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Investidor Sincero. Eu sou o Cláudio e hoje eu vou compartilhar com vocês 4 tipos de fundos imobiliários que eu não compraria e vou explicar por quê. Mas lembrando, o vídeo tem caráter educacional e não é recomendação de compra ou de venda, tá bom? A ideia aqui é compartilhar conhecimento e eu vou contar pra vocês o que eu acho. Se você concorda ou discorda, usa os comentários pra gente trocar uma ideia, eu vou ficar feliz em conversar com vocês, beleza? Isso dito, bora pro vídeo. Só não deixa de dar um like, curtir, comentar, tá? Dá uma força aí pra gente. Isso dito, bora pro vídeo. Bom, qual o primeiro tipo de fundo imobiliário que eu não compraria? É fundo imobiliário de hospital, tá bom? Se o fundo imobiliário é um fundo imobiliário que tem hospitais, não vale a pena, tá bom? Existe uma jurisprudência que mesmo que o hospital não pague aluguel, você não vai, nenhum juiz vai dar uma ordem de despejo para um hospital, tá bom? Então, não tem como, beleza? Então, fundo imobiliário de hospital é um tipo de imóvel muito arriscado, pelo menos aqui no Brasil. Lá fora existe uma coisa chamada REIT, que é tipo o fundo imobiliário deles. Lá o hospital é uma outra parada, é uma outra legislação e tal. Mas aqui no Brasil, fundo imobiliário de hospital, eu não acho legal, não compraria. Um outro tipo de fundo imobiliário que eu não compraria é fundo imobiliário logístico, aonde a maioria dos imóveis está longe desse eixo Rio-São Paulo, ou, sendo mais específico, que a maioria dos imóveis não está em São Paulo. Por quê? São Paulo é o estado que mais compra no Brasil, tá bom? É o estado um dos mais populosos, se não o mais populoso, beleza? Tem que ver o último censo, não sei ao certo. Mas isso dito, o estado de São Paulo ele tem uma estrutura logística que é uma demanda de estrutura logística muito maior. Então a chance do fundo ficar com imóvel com vacância, imóvel vazio, é muito menor. Logo, se o fundo tem a grande maioria dos imóveis em Chique Bahia, beleza? Não é um fundo que me agradaria muito por isso, beleza? Não que outros estados não sejam bons, eu não estou tentando aqui desagradar ninguém, mas falando do ponto de vista de aonde está o dinheiro, é onde tem que estar os imóveis, beleza? Isso dito, um outro tipo de fundo imobiliário que eu não compraria de jeito nenhum é fundo imobiliário de shopping de cidade pequena, beleza? Como assim? Cidade pequena e shopping é uma complicação, tá bom? Porque às vezes ela só fica cheia numa época do ano e o shopping tem que viver o ano inteiro, então não vai render tanto, não tem como reajustar, as lojas são meio dependentes, shopping tem que estar em cidade minimamente grande ou onde não tem nenhum outro shopping, mas mesmo assim, existe um FII na bolsa que ele é dono de um shopping, ele é monoativo, tá bom? Já vou falar sobre isso com vocês depois. Mas existe um FII que ele tem um ativo que é lá em Santos, tá? Um shopping em Santos, e só tem esse shopping, tá? Santos é uma cidade muito bonita, muito bem estruturada, tem uma qualidade de vida muito alta, porém é uma cidade relativamente pequena, tá? E como tem um ativo só, em uma cidade só, que não é tão grande assim, é um tipo de fundo que me desagrada, tá bom? Justamente por isso. Um outro tipo de fundo que me desagrada, agora explicando um pouquinho mais sobre monoativo, são fundos monoativos, tá? Existe um fundo monoativo que eu gosto muito, lembrando, não é recomendação de compra de venda, mas é o FIB, mas tirando ele, tudo que é monoativo, o ativo ele tem que ser excepcional, porque monoativo significa que tem um ativo só, então se o cliente desalugar, o fundo tem 100% de vacância. Então é assustador pensar isso, tá? O ativo ele tem que ser gigantesco, que nem é o do FIB, por exemplo, que então, é um condomínio com várias empresas, numa localização hiper premium, de um estado com uma per capita um pouco mais alta, que é lá em Santa Catarina, em Joinville. Então, tirando isso, fundo monoativo é um fundo que eu não teria. E um de bônus para vocês, tá? Falei 4, aí vou colocar 5, beleza? Um de bônus para vocês, que é fundo de laje corporativa, aonde... O que é laje corporativa? Tá prédio de escritório, tá bom? Um fundo de prédio de escritório de laje corporativa, aonde tá longe de São Paulo ou do Rio de Janeiro, beleza? Porque, assim, pode até ser umas coisas legais ali em BH, tem umas coisas legais também em Santa Catarina, tem algumas coisas legais, porém, na minha opinião, tem que estar em São Paulo, tá? De novo, tal qual logístico, lajes corporativas tem que estar em São Paulo. Isso dito, é isso que eu acho. Mas se você discorda, escreve aí nos comentários. Se você quiser uma lista de FIIs
cujo tem, né, um feed de hospital, um feed... Pede nos comentários que eu mando para vocês também, mas lembre-se, não é recomendação de compra. Mas é isso, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e volta amanhã porque tem mais, viu? Valeu, falou e até mais.